quem está agora nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas é a deputada federal Adriana Ventura, do Novo, que já nos deu uma entrevista aqui por Skype, e agora, finalmente, nós estamos conhecendo pessoalmente e sem máscara. Bom dia, essa é a melhor parte. É, né? Bom dia, deputada, bem-vinda ao programa. Olha, bom dia Zezé, bom dia Rosa, é um prazer estar aqui com vocês, com a Rádio Bandeirantes de Campinas, ao vivo e a cores e sem máscara. Pois é. Vamos lá, dona Zezé de Lima. Bom, gente, janela partidária. Pois é. Bom, foi anunciado agora, ontem, né, na verdade, que o Alckmin, dia 23, enfim, se filia ao PSB. Perguntado se ele vai ser vice do Lula, ele disse que só o Lula pode responder. Aliás, foi o Carlos Siqueira que disse isso. Mas, então, a gente eu citei isso para a gente mostrar que a gente está tendo um momento de definições, porque nós falávamos aqui no início do ano que as coisas só estariam mais claras a partir de abril, que era quando encerrava essa janela que os parlamentares podiam mudar de partido. Então, a minha pergunta é: Novo, sai alguém, vem alguém, o que acontece com o Novo? Olha, bom, então, primeiramente, essa dança das cadeiras e essa janela partidária é uma caixinha de surpresa. Cada dia a gente vê uma movimentação diferente e a gente vê muita movimentação dos líderes, um conversando com o outro, os deputados ali comparando partidos para irem, né? No Novo, especificamente, a princípio não teremos mudanças, né? Uhum. Nós temos na nossa bancada federal, todos permanecem, ninguém vai para outro partido. O Alexis acabou ficando. Claro que ele acabou ficando, porque, assim, é engraçado, porque com todas as questões de sermos um partido pequeno, temos algumas regras muito claras, a união que a gente tem, as nossas pautas e o apoio que um dá para o outro é muito importante. Então, acho que o que nos faz fortes é justamente isso. Então, o Alexis, que é um deputado federal aqui da cidade de Campinas, ele vai continuar, sim. Estamos bem animados com a nominata, temos candidatos muito fortes. O Novo, ele veio, né, como um partido aí que defende o liberalismo, mas com algumas pautas, por exemplo, de que não usaria aquilo que a gente chama de regalias do poder público, a questão de moradia em Brasília, assessorias e uma série de outras verbas públicas que vocês sempre condenaram. Ao longo da vida de vocês como parlamentares, nós vimos que vocês perceberam que não é tão fácil assim você abrir mão de algumas verbas, e o próprio Alexis acabou se envolvendo numa polêmica, mas não é isso que a gente vai conversar sobre isso, porque ele não está aqui. Mas o Novo conseguiu, de fato, responder aquilo que ele estava se propondo? O que muda para a próxima legislatura? Olha, eu acho que existe realmente um comprometimento e regras muito claras que abrem mão de todas as regalias. Então, assim, todos nós não usamos apartamento funcional, a gente não faz reembolso do auxílio moradia, a gente não tem reembolso limitado de despesas médicas e todas aquelas outras regalias. E nós também nos comprometemos a ter 50% dos assessores, a gente gasta menos da verba de gabinete, tudo isso foi cumprido. O que acontece, que eu acho que também a questão da polêmica é que a prática mostra que quando a gente chega lá, por exemplo, nós estamos em Brasília, né? Então, se você pega, por exemplo, o vereador Paulo Gaspar, ele está em Campinas, a rotina dele continua a mesma. Deputados federais, eu, por exemplo, eu tenho que manter 2 casas. Então, existe um amadurecimento natural de questionar, gente, será que todo mundo terá a condição de manter mesmo 2 casas, uma em São Paulo e outra em Brasília? Faz sentido? Então, é uma discussão sadia de um partido que começou, que tem uma bancada, tal, mas nós continuamos firmes com este propósito de nenhum de nós recebe auxílio moradia, nem usa apartamento funcional. A gente às vezes discute questões, olha, isso vai... O que a gente reembolsa? Esse tipo de discussão é sadio ter. Porque, por exemplo, Adriana, o que eu reembolso? Eu reembolso o Uber que eu uso até o aeroporto,
todas as semanas, né? O aeroporto, minha casa, aeroporto, a passagem aérea, que eu sempre compro com muita antecedência para gastar muito pouco, e só, é isso que eu reembolso no meu mandato. E algumas despesas de gabinete, o pessoal e tudo mais. Por exemplo, do que você ganha como salário, como subsídio, como deputada, você acaba gastando tudo só para poder manter o mandato? Ou você consegue, por exemplo, se você tivesse como uma profissional recebendo o teu salário, hoje você estaria mais rica? Eu estaria mais rica hoje, com toda certeza. Um deputado federal hoje recebe R$33 mil, isso é público, né? Então recebe R$33 mil, que é um bom salário, se você perguntar perto da média brasileira, é claro que é um bom salário, não tenho dúvida, mas ele, líquido, dá mais ou menos 23, manter uma casa em São Paulo, com filhos em escola e tudo, e uma casa em Brasília, realmente não dá. Tá certo. Agora, eu posso perguntar só mais um e já passo para você? Eu não sou tão fominha assim. Ela é, sim. Não, mas eu tô feliz, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, gente. Na verdade, é sobre a questão das eleições presidenciais. A gente tem no Brasil hoje as pesquisas de opinião, quase todas as pesquisas apontando 2 candidatos aí polarizando. O ex-presidente Lula, no primeiro lugar, com uma média de 40% das intenções de votos, e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, com a média de 20%, 25%, 27% de votos. E nós temos toda a terceira via e aquelas centenas de candidatos tentando se viabilizar, e aí a gente vê lá 9%, 5%. Nós temos o Felipe Dávila pelo Novo. E assim, vocês dizem que estão preocupados com o Brasil, que não querem nenhum dos dois, mas não há uma convergência nessa terceira via para poder lançar um candidato que de fato faça frente para esses 2 candidatos. Isso não seria uma irresponsabilidade por parte desses partidos que estão aí querendo lançar a terceira via, mas ninguém abre mão de ser o candidato? Como a senhora tem visto isso? Eu tenho visto de uma maneira preocupada, como uma cidadã preocupada, como qualquer cidadão preocupado, porque você fala, bom, a gente tem 2 extremos, nós queremos uma terceira via, daí você vê um partido com o candidato A, outro com o candidato B. Agora, existe uma coisa também que eu estou aprendendo na política, que é o tempo certo das coisas. Porque, por mim, esses candidatos da terceira via já tinham que ter conversado em janeiro, já tinham que ter combinado, já estariam juntos para fazer, inclusive, fácil. Mas, até por conta da janela partidária, a gente está vendo muita dança das cadeiras dos partidos. E os partidos também não sabem como esses candidatos vão se comportar. Então, você vê candidatos que têm máquina na mão que estão com 2%, 3%. Vocês veem outro que parecia que ia crescer, não cresceu. Vocês veem outros candidatos. Então, existe um momento que eu acho que vai ser por volta de maio e junho, que esses candidatos da terceira via já conversaram algumas vezes, mas ninguém ainda abriu mão da sua candidatura a favor do Brasil, como você percebeu. Mas isso, eu acho que vai acontecer sim. Isso deixa angustiado qualquer brasileiro que quer uma terceira via forte, mas cada um está se firmando. E vamos lembrar também que, como tem muita gente ainda saindo de um partido tal, e o que está em guerra agora também é o valor do fundão eleitoral. Está todo mundo desesperado para abocanhar parte desses 5 bilhões de reais que foi aprovado vergonhosamente pelo Congresso e chancelado pelo STF, foi vergonhoso. A gente sabe que os partidos ainda estão juntando forças, se armando para ver quantos deputados vão ter, para fazer fácil justamente a quem será o candidato que vai abrir mão em favor do outro, porque ninguém quer abrir mão enquanto esse cenário não está definido. Bom, a gente está entrevistando aqui a deputada Adriana Ventura, do Novo, a deputada federal. Bom, deputada, assim, qual que é a bancada hoje do Novo e o que o Novo pretende conseguir eleger? E se o Novo hoje tem o mesmo gás que ele teve lá no começo, que era... Eu não vejo o mesmo entusiasmo das pessoas que falavam novo, eu não vejo mais. Mas eu queria que a senhora fizesse uma avaliação. Olha, eu gosto bastante dessa pergunta, né? Eu costumo comparar isso com casamento. Primeiro ano de casamento, quando você está novo, você está naquela alegria, naquela empolgação, tudo coisas novas e tal. Então o Novo realmente teve um momento de muita empolgação, engajamento, né? Teve aquela onda 2018 e aquela proposta e tal. É claro que quando a realidade começa, as críticas surgem, nós sabemos que nós incomodamos,
Então a gente é muito atacado em todos os lados. Quando começa a falar, ai, novo virou velho, eu falei, virou velho por quê? A gente continua não fazendo rachadinha, não tem caso de corrupção. Tem problemas, sim, internos, tem brigas internas, o que é normal em qualquer partido. Aliás, o próprio nome já diz partido. Partido, gente, partido não é unido. Então, tem divergência. Existe uma questão de amadurecimento para lidar com essas divergências, mas teve algumas questões já foram superadas. A nominata que está sendo montada é muito forte para São Paulo. A gente vai ter chapa completa com candidatas super competitivas e fortes. E nossa expectativa é, no mínimo, dobrar a bancada. E nós temos isso, dobrar a bancada federal. Isso ainda eu estou conversando, eu estou com uma pré-candidata aqui, a Cris Oliveira, que é de Campinas, que é pré-candidata a deputada estadual. Então a gente se apoia muito ali, não tem aquela coisa eu, ela, tal, cada um faz o seu papel. No Novo tem uma coisa engraçada, eu venho aqui, mas os programas de hoje, o deputado Alexis Fontaine vai comigo em vários. Então a gente tem uma preocupação com o Brasil no sentido que a gente vai apoiar todo mundo e todo mundo tá junto. Quem quiser votar em mim vai votar, quem quiser votar no Alexis, porque é da cidade de Campinas, vai votar. A gente não fica muito nessa disputa, nessa concorrência, apesar de ser uma concorrência. Agora, vai, Zé. Uma outra questão, assim, em relação ao partido, aí já indo para uma análise assim do que foi o governo Bolsonaro, o que o governo Bolsonaro fez de bom? O que ele fez de ruim nós sabemos tudo aqui. Negacionista, um cara que se demonstra extremamente preconceituoso, quer dizer, nessas coisas comportamentais, zero. Populista, um negócio 0, 0, 0, 0. Então, os zeros do Bolsonaro eu já sei quais são. Mas o que se aprovou de legislação que, por exemplo, era coisa que o Novo pedia? Bom, olha, querendo ou não, ainda que não seja 100% do jeito que a gente queria, foi aprovada uma reforma da Previdência no primeiro ano, né, a trancos e barrancos, com várias questões ali que poderiam ser melhores, mas a reforma aprovada, que já tentaram aprovar várias outras vezes, não conseguiram, ela foi aprovada. Né? Na parte do agronegócio, nós continuamos, sim, indo bem no governo Bolsonaro, as coisas caminham, o agro realmente é uma coisa que puxa uma força do Brasil que nós temos. Existe a parte da infraestrutura com o ministro Tarcísio também, que ele tem feito várias obras de infraestrutura. Então, assim, eu sou muito crítica em relação a algumas coisas, mas temos coisas boas. Mas temos coisas liberalismo boas. O liberalismo em si. No governo? No começo. Ele é corporativista também, não, então, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, vamos falar de pautas liberais. A questão da privatização, triste, porque tinha uma expectativa e tinha ali, no começo do governo, tinha o Paulo Webel, o Salim Matar, né, tinha desestatização, desburocratização, tinha toda essa proposta. Nós aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, que isso foi muito bom, avançamos. Só que a gente sempre ficou naquela expectativa e, assim, a gente sempre se frustrava no final. Porque no final virou um poço sem bandeira. Na verdade, o que aconteceu? Você começou a perceber que o Paulo Webel saiu, o Salim Matar saiu, a privatização da Eletrobras foi uma vergonha, porque não era nada. Então, a gente já conversou sobre isso. Não era nada daquilo, é uma coisa vergonhosa. E a gente começa que atende pautas corporativistas e o objetivo é eleitoreiro. Então, a gente vê que é triste que o Brasil é refém de pautas corporativistas que não pensa no todo, só pensa no seu umbigo. É o que eu falo, é terra de umbigolândia. Agora, durante o teu mandato na Câmara, nesses últimos 4 anos, quais foram as maiores dificuldades? Por exemplo, nós vimos um Bolsonaro que foi para a eleição dizendo que não iria se compactuar com o Centrão, que não ia fazer o toma lá da cá, e depois nós vimos o que virou o governo com o toma lá da cá, com esse Centrão decidindo a agenda política, o próprio representante do Centrão sendo nomeado ministro. Aliás, como ela disse, né? E é verdade, as pautas, o Centrão representando um segmento da sociedade sempre, do lobista, né? É uma coisa incrível isso. Quais foram as maiores dificuldades e o que a senhora acha que o eleitor poderia fazer para poder quebrar esse histórico de dependência desses grupos no Brasil? Olha, dificuldades são várias, né? Então,
Primeira coisa, o que a gente vê? A gente vê que, em geral, isso é uma visão da Adriana, eu estou falando isso assim como uma cidadã comum que foi para o parlamento com uma expectativa, ainda mais com uma expectativa de uma renovação, né, de uma política nova que ia mudar. Então, como todo cidadão brasileiro, a gente fica muito frustrado, porque a gente viu que o combate à corrupção andou para trás, não existe mais, tudo foi desmontado, as estruturas foram desmontadas, as instituições foram desmontadas, fica a política do compadrio direto, né? Um deve pro outro, então todo mundo fica com o rabinho preso, você não mexe comigo que eu não mexo com você. E quero falar aqui que com todas as dificuldades, uma coisa boa que eu constatei, eu acho que isso também é esperança para os brasileiros, que nós temos bons parlamentares, porque eu, como nunca tinha ido, nunca fui política, eu tinha aquela imagem que lá só tem político, lá só tem bandido, lá só tem corrupto. E você vê que em vários partidos você encontra parlamentares bons, comprometidos com o Brasil, mas não somos maioria, ponto. E o que realmente eu acho mais difícil, e já foi falado aqui, é que a gente vê que o funcionamento está a serviço de atender pautas corporativistas que garantam reeleição, que garantam perpetuação no poder. E uma coisa que eu acho triste, eu acho assim, é a autolegislação. Você legisla em causa própria. Então, o mundo despencando, o povo está preocupado em garantir o benefício para o setor A, garantir privilégio para o setor B, aumentar a turma A, a turma B, a turma C, que são sempre os mesmos os que fazem pressão. Sim. E o mais triste de tudo, e perpetuar os mesmos parlamentares no poder. E o Fundão é um exemplo claro, porque o país despencando, gente comendo resto de tudo, fuçando em lixo, fome sem saneamento, e o dinheiro do Fundão é maior que o dinheiro do saneamento. Então, quer dizer, a coisa é vergonhosa. Então, nesse sentido, a gente tem que eleger homens melhores, enfim. Olha, e é triste o que eu vou falar agora, tem gente que fica até brava com essa minha Homens, não no sentido de homens, tá, não, gente? Pessoas, de humanidade, pessoas. Pessoas. O que eu acho é que o cidadão ainda não se deu conta que é ele que coloca as pessoas lá, toda a população. O pessoal fala, não vou votar, vou votar branco, vou votar nulo. Eu fico indignada, eu falo, gente, você é responsável pelo que está acontecendo. O Congresso lá só tem ladrão. Se só tem ladrão, a população precisa colocar as pessoas que julga adequadas, precisa fazer essa avaliação. Ai, desculpa, mas assim, dá para votar nulo só para presidente? Assim, a gente escolhe deputado, a gente escolhe governador, mas para presidente, gente, as opções são muito ruins. Bom, gente, são 10h52 nesta sexta-feira, dia 18 de março, e assim, deputada, eu vou dizer, é de se indignar essa história do fundão e também dessa verba, agora falando do orçamento, né? Esse orçamento secreto, as emendas do orçamento secreto, deputada, o que foi isso? Bom, eu faço parte, ainda faço, né, da Comissão Mista de Orçamento, porque eu queria entender essa... E a questão toda, se você pensar, essas emendas de relator, né, o que a gente chama de orçamento secreto, que agora está oficializado, eu acho que é uma aberração. Né? Uma aberração por quê? Porque se a gente pensar em formas de uma maneira muito objetiva, é uma captura do orçamento para fins eleitoreiros. Sim. Né? E não é só isso. Isso desbalanceia completamente o Congresso, uma vez que, primeiro, as pessoas não sabem quem recebe o quê. 2, tira completamente a isonomia dos parlamentares, porque, por exemplo, se você é parlamentar também e você recebe 20, 30 milhões, todo parlamentar, pela emenda positiva, tem 15, 16 milhões por ano para usar. Isso é para todo mundo. Agora, tem parlamentar que tem 30 a mais, 40 a mais, 100 milhões a mais. Tem parlamentar que não tem nada. Então, e fica um jogo não transparente e ninguém sabe quem ganha o quê. Fica um balcão de negócio, gente. É um balcão de negócio. Agora, e eu preciso mercado persa, aquilo ali. E eu preciso fazer um comentário até para ser justa, que eu acho que estamos caminhando para uma transparência, ainda que eu discuta o modelo. Eu acho que é um absurdo ter parlamentar que valha mais que o outro. Acho um absurdo você ter parlamentar classe A, classe B, classe C. É uma vergonha. Mas a falta de transparência é clara. Agora, por uma iniciativa da Comissão Mista de Orçamento e do relator do orçamento, o deputado Douglas Leal, desenvolveram um sistema para cadastrarem
as emendas de relator, onde pelo menos a gente vai saber quem pediu, mas ainda existe um probleminha a ser resolvido, que além de deputado, além de senador, tem um limbo ali de acesso externo, que pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa pedindo em nome de um parlamentar, e o que eu estou brigando, exigindo, eu mandei até um ofício para a Comissão Mista de Orçamento e para o relator, que é obrigação ter um parlamentar chancelando aquilo, porque senão a gente nunca vai saber quem está recebendo dinheiro e se beneficiando do dinheiro público que deveria ir para áreas essenciais e muitas vezes vão para bases eleitorais para voto. E pior do que isso, Adriana, pior do que isso, a gente tem uma experiência assim, no jornalismo de décadas. E a gente tinha visto ali... não sei quantos anos, uns anos para trás, que tinha acabado essa história de parlamentar mandar recurso para alguém que era laranja dele, enfiava no bolso e devolvia para ele. E isso aí é uma situação que volta a existir, que a gente pensava que a gente já tivesse livre dela, mas que estamos aí de novo vivendo isso. É de doer. E hoje, por falar nisso, né, a gente falava da questão aí do orçamento secreto, né, das emendas de relator. O Estadão trouxe uma manchete que é outra que dá vontade de chorar. Dois vomitar, pastores, né? Determinando junto ao Ministério da Educação para onde vão os recursos. Quem quer recurso tem que chegar nesses pastores que não são nada. Nem assessores. Nem assessores. E eles vão dizer que sim ou que não para os prefeitos. Como é que a gente chega numa situação dessa? Como é que a gente caminha para uma coisa dessa? Porque a gente tem a sensação de que a gente dá realmente um passo para frente. Mas depois, como que a gente pode desandar tanto, gente? Então, isso é muito desesperador, eu diria. Então, vocês imaginem, eu entrei com a pauta de combate à corrupção e eu presido uma frente de combate à corrupção. E muitas vezes a gente traz esses temas, venda de emenda parlamentar, venda de emenda parlamentar. Então, ficam discutindo, porque chega muita questão ali, olha, estão vendendo emenda, era 20%, passou para 25%, e tem gente vendendo a 30%. Gente, a gente está falando de cashback, é coisa muito grave, né? Absurdo, é um absurdo, gente. Isso é criminoso. Existem também algumas questões que chegam, que você falou hoje do Estadão, que está tudo capturado por interesses obscuros de alguns, e alguns caras pálidas que cá entre nós... por que ninguém faz nada? Um fica com o rabo preso no outro. Então, a gente ou realmente pensa numa maneira, uma reforma política que questione tudo. Questione as pautas, questione o poder. Nós não vamos conseguir com esse parlamentar que está aí. Então, é por isso que esse ano 2022 precisa mudar. Porque se a gente vê nas eleições municipais... os partidos do centro foram os partidos que mais elegeram prefeitos e tudo. Então, a gente fica... Eu estou preocupada disso. Eu falo, o que vai acontecer na próxima eleição? Porque se todo mundo está vendo isso e todo mundo não busca uma alternativa, sei lá, escolhe melhor seus candidatos, pesquisa, porque eu fico pensando, como é que essa pessoa foi eleita e está aqui? Tem um monte de escândalo de corrupção, de venda de emenda parlamentar, enfiado até a tampa com investigação... Condenado, como é que essa pessoa está aqui? É gritante isso. Bom, o nosso ouvinte, o Edivalmir, ele diz que a senhora está certa quando fala sobre essa questão de como os políticos acabam trabalhando no dia a dia, mas diz que muita gente votou em alguns políticos que tiveram primeiro mandato, mas que eles acabaram não cumprindo aquilo que eles falaram. Mas ele pede para que eu faça uma pergunta para a senhora, que é o seguinte: está faltando remédio para paciente renal na farmácia de alto custo aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui em Campinas. E o que a senhora poderia fazer em relação, como deputada federal, para poder ajudar esses pacientes? Tem que falar com o deputado estadual. Tem umas questões que realmente ficam um limbo. Isso é papel do deputado estadual e do federal. Perguntando especificamente, você pode falar para o nosso ouvinte, mandar essa questão para o meu gabinete, que eu posso fazer um ofício, posso envolver um deputado estadual, inclusive, para pedir, porque realmente falta de remédio é um problema, mas daí a gente entra em outras questões que também são graves, que é a questão de ineficiência
da máquina, dessa saúde que não anda, e tem muita coisa para a gente avançar, né? Da saúde especificamente. Então, você quer falar alguma coisa? O Roger, outro ouvinte, está dizendo que o brasileiro só vai aprender que o voto é importante quando ele tem consequências na vida pessoal. E ele acha que hoje está tendo, né? Mas parece que não aprende, né, Roger? Não, mas eu acho que com as pessoas sem emprego, passando fome... Olha, vamos pensar um pouco. Teve uma pandemia, uma crise, foi mundial, não foi só aqui no Brasil. Então, existe um contexto amplo, mas a gente percebe que as políticas não têm sido direcionadas de forma objetiva para melhorar a vida do cidadão, muitas vezes. Então, o que eu acho triste, e foi o comentário que você fez do ouvinte, que o parlamentar, mesmo sendo de primeiro mandato, quando chega lá, ou ele pertence a alguma família, porque essa renovação foi renovação entre aspas, porque ou ele pertence a uma dinastia de parlamentares, ou ele é cooptado por um sistema, seja através de emenda extra do orçamento, que você pensa, como é que uma pessoa dessa, que teve 200, 300 mil votos nas costas, fica refém de um cacique partidário? E não é discutir pauta boa para o Brasil, é discutir faz isso que é bom para a corporação tal. Então, quer dizer, é vergonhoso. Na minha visão, os parlamentares, é claro que tem que seguir a ideologia do partido, até para a gente, o partido é super importante para a democracia, mas, fazendo essa ressalva, os parlamentares têm que votar no que é bom para o Brasil, não no que é bom para o umbigo de A, de B ou de C. Essa é a grande questão. Bom, você tem mais perguntas, Zezé? Porque nós temos que terminar, porque eu adorei o bate-papo, deputada. Muito obrigada por ter vindo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, mas nós precisamos pagar o comercial, porque senão nós não temos salário. Olha, eu entendo perfeitamente e eu quero agradecer a vocês pelo convite. É muito bom estar aqui em Campinas. Obrigada. Temos mesmo. uma agenda super extensa hoje, então é um prazer estar aqui. Vocês contem sempre comigo. Nós temos bons pré-candidatos para a população de Campinas e região. Tem muito bons candidatos, pré-candidatos, então pesquisem seu candidato, façam um voto correto, porque nós somos responsáveis por quem colocamos lá nos parlamentos.